Queridos, hoje vamos estudar um assunto importante, vital, basilar, coluna para nós crentes e para a igreja do Senhor. Um assunto que eu intitulei a maior tragédia da humanidade, o pecado. E, com a permissão do Senhor, eu vou expor o capítulo 3 do livro de Gênesis. Então abra, por favor, capítulo 3 de Gênesis. Eu vou orar e na sequência faço a leitura do capítulo. Pai, pedimos que o Senhor nos conceda a graça neste momento. Nos conduza, Senhor, pelo Teu Espírito Santo a nós compreendermos a Tua palavra, Senhor, porque sem o Teu Espírito Santo nós não conseguimos compreender as profundezas da Tua palavra, Senhor. Mostra-nos, Pai, aquilo que está no Teu coração para nós nesta manhã, baseados no capítulo 3 de Gênesis, no nome de Jesus. Amém. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amada igreja, a título de introdução, eu preciso dizer para você algo sobre o livro de Gênesis. Ele foi escrito por Moisés, muito tempo depois deste ocorrido, mas estudiosos seculares e inclusive teólogos de vertente, de corrente liberal, eles conceituam principalmente os 12 capítulos iniciais do livro de Gênesis, antes da história de Abraão, esses 12 primeiros capítulos, como sendo metáforas, como sendo mitos, histórias de lendas, sem um conteúdo histórico, sem uma realidade fática. O problema é que, por exemplo, dizermos que Gênesis 3 é uma lenda, é um mito, é algo que não aconteceu, Adão e Eva então não existiram de fato. E se Adão e Eva não existiram, então não houve a queda e não houve o pecado original. E se não tem pecado original e se não tem queda, para que Redentor? Definir que Gênesis 3 é uma lenda é desconstruir todo o restante das Escrituras. E é confrontar diretamente a vinda do Filho de Deus ao mundo. Por isso, de início, nós afirmamos convictamente que o livro de Gênesis é um livro histórico, acontecimentos reais, e foi escrito baseado em tradições orais. Nós não podemos duvidar de que Adão contou para os seus filhos o que aconteceu, que os filhos dos seus filhos contaram para os outros. E essa tradição oral, essa passagem de informação de uma geração para outra, Deus de certa forma preservou. E também, mostram os historiadores que a partir de Abraão houve a escrita, se disseminou na humanidade. Então tradições escritas também foram preservadas pela descendência do primeiro casal. E isso tudo chegou a Moisés, que certamente usou tudo isso. E também não podemos achar que Deus revelou diretamente informações para Moisés, para que ele escrevesse o que ele escreveu. Dispensamos, portanto, a conclusão liberal de que Gênesis 3 não existiu. Sim, declaramos convictamente que este foi um fato histórico. Assim como os 7 dias da criação, dias literais, ocorreram, de fato. Isso tudo é registro histórico e é fato que aconteceu. Indubitavelmente, cremos nesta verdade. Portanto, Gênesis 3 é uma realidade fática. Então, quanto ao capítulo 3, houve um momento em que o ser humano, criado por Deus, ele resolveu virar as costas para o seu Criador. O ser humano resolveu desobedecer a Deus e, consequentemente, essa decisão, esse pecado dos nossos primeiros pais precipitou todo o restante da humanidade no caos da corrupção do gênero humano, afetando todos os homens, inclusive até o último que há de nascer. Todos os homens são agora afetados pelo pecado original dos nossos primeiros pais. Toda a raça humana sofre da corrupção do pecado. Obviamente, como nós estamos lendo o capítulo 3, pressupõe o acontecimento do capítulo 2. Depois em casa, se você tenha, por favor, um tempo para você estudar o capítulo 2, que ali há o registro histórico da criação do primeiro casal, criação detalhada. Moisés escreveu os detalhes de como Deus criou Adão e Eva. E no capítulo 2 nós vemos que Deus colocou o casal no jardim e deu ao homem uma ordem. Agora, por favor, leia. Capítulo 2, vamos do versículo 15 até o 17. Esta foi a ordem de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Mandamento de Deus. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, eu acho que vocês vão morrer. Foi essa a fala de Deus? Porque no dia em que vocês comerem desse fruto, eu digo, Deus,
certamente vocês vão morrer. O ambiente então é o jardim, com toda aquela criação bela, que Deus deu a nota máxima, né? Deus viu tudo aquilo que Ele fez, Ele viu que era muito bom, tudo feito por Deus, com carinho, o design, né? O design maravilhoso, perfeito do nosso Deus, criando todas as perfeições do mundo criado pelas mãos do Criador soberano. O primeiro casal ali, homem e mulher, preciso enfatizar isso, que o primeiro casal era homem e mulher. Outrora, os pregadores não precisavam enfatizar tanto isso, mas casal é homem e mulher. Aí eles estavam se relacionando com Deus e entre si de forma harmônica, santa, pura. Havia ali um relacionamento de Adão e Eva para com Deus e entre eles, e estava tudo bem. Mas, capítulo 3, versículo 1, vamos lá? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Para conversar com a mulher, aparece a serpente. Dentre os animais, diz o texto que era o mais esperto, o mais sagaz, o mais astuto. Porém, esta serpente aqui, conforme o restante das Escrituras, nós entendemos, fazendo correlação com textos paralelos, que esta serpente aqui era a personificação do diabo, era Satanás, incorporado ali em cobra, em serpente. E esta serpente falava, segundo o texto, Moisés fez questão de registrar isso, uma serpente falante. Mas aí alguns se perguntam, mas como uma serpente falar? Os liberais querem colocar isso por terra, né? Mas vamos pensar o seguinte: Deus existe, não existe? Sim, Deus existe. E Deus criou todas as coisas do nada. Você crê nesse poder de Deus? Qual é o problema para Deus fazer uma serpente falar? Há algum problema para Deus? Então ponto, não há discussão quanto a isso. A serpente falava, e ali era Satanás, pela boca da serpente. Esta serpente, na verdade, era transmissora, ela era o meio pelo qual um outro ser estava falando. E esta serpente / Satanás, ela está decidida a tentar a mulher, a levar a mulher e também o homem, o seu marido, ao pecado e à prática do mal. Esse era o intento de Satanás, coisa que até então nem o homem nem a mulher tinham praticado. Eles não tinham praticado pecado e iniquidade alguma diante de Deus até este momento. E a arma que Satanás usa aqui para tentar a mulher é atacar Deus e a verdade de Deus, e a palavra de Deus. Satanás ali não atacou Eva, mas Eva, poxa vida, você é tão bonita. Satanás ataca Deus e a palavra de Deus para tentar o homem e a mulher para pecar contra Deus. O ataque é direto contra o ser de Deus e a palavra de Deus, lançando dúvida, lançando descrédito, afronta contra a palavra de Deus e o próprio Deus. É assim que Deus disse. Ela não afirma de cara, mas ela joga uma pergunta, um questionamento. Será? O que surgiu na cabeça de Eva naquele momento? Uma dúvida de início. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Espera lá. Satanás disse assim: não é para comer de nenhuma árvore. Não. Deus não disse que não era para comer de nenhuma árvore. Deus disse: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Só não comam daquela. Mas tenham a liberdade de desfrutar desse imenso jardim e esse pomar delicioso que eu fiz para vocês. Desfrutem. De toda a árvore do jardim comereis livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente já vem aqui dizendo: não é para comer de nenhuma árvore. E a mulher comete o erro de dialogar com a serpente. Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis nele, e esse aqui, nem tocareis nele, esta parte que você vê da resposta de Eva, alguns interpretam como sendo um acréscimo à ordem original, porque Deus não disse para não tocar no fruto. A ordem de Deus foi, não coma do fruto, mas Eva responde, não tocareis nele, aqui possivelmente, e como nós vemos, há um acréscimo, a interpretação que nós temos de homens de Deus que nos ensinam sobre esse texto. Eva então acrescentou essa parte. E o final, para que não morrais. Ok. Então, no versículo 4, a serpente afirma que o que Deus disse era mentira. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Qual foi a pena aplicada ao homem e à mulher se comessem do fruto proibido? Qual pena? Estamos dando um de direito penal aqui agora, né? Qual foi a pena aplicada? Ou a pena combinada, né? A pena foi morte. Certamente morrereis. Mas a serpente fala, é claro que vocês não vão morrer. Certamente não morrereis. Certamente não morrereis. E na sequência ela atribui maldade a Deus. Ela direciona deslealdade a Deus, injustiça a Deus, de forma disfarçada, de forma velada. Olha o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eva, Deus está escondendo o doce de vocês. O alvo ambicioso e incansável de Satanás é a mente do ser humano. E muitos estão tentando repreender Satanás, porque o Satanás está pegando o carro, pegando casa. Gente, Satanás interessa na sua e na minha mente. E ele ataca a nossa mente com armas de ataque à palavra de Deus. E descrédito, e atribuindo injustiça contra Deus. Os argumentos de Satanás vão contra a palavra de Deus, exatamente como ocorreu lá no Éden, e hoje é a mesma coisa. Satanás faz a mesma coisa. É isso que Deus disse? Que Deus injusto. Ele não foi claro com vocês. Ele está escondendo informações benéficas a vocês. Ele não quer que vocês saibam porque ele é carrasco, porque ele é mau, porque ele é opressor. Deus é um estraga-prazeres. Que chata essa vida de vocês, Eva, você crente. É só regra, não tem nada de liberdade, não pode fazer nada. Deus não quer que vocês desfrutem de coisas boas, que Ele está escondendo de vocês. Ei, ser humano, pecador, ei, crente, ei, Eva, você merece muito mais. Essa é a fala de Satanás, pelos séculos dos séculos, até o dia em que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, não mais agirá dessa forma, mas enquanto isso ele faz isso, A investida de Satanás hoje é a mesma. Como o pastor Augusto Nicodemos esclarece aqui também, nós precisamos entender que conhecer o mal, o homem então passaria a conhecer o mal. Aqui é que Adão e Eva passariam a conhecer o mal de forma experimental, na prática. Deus não conhece o mal na prática, Deus não faz o mal por si mesmo. Deus, ele sabe o mal por contraste, ele é bom, plenamente bom. E aquilo que não é bom, tudo aquilo que é contra a bondade e o ser de Deus que é bom e faz o bem é mal, ok? Mas o ser humano conheceria o mal na prática, tendo como fonte a sua própria maldade dentro do seu ser. E era o que Deus não queria, por isso que Ele deu essa ordem. Não coma, não desobedeça. Mas o mal contaminou o ser humano, tanto homem quanto mulher, e passou a fazer parte experimental do ser humano, a ponto de contaminá-lo. O ser humano pratica o mal, porque dentro dele tem uma fonte de maldade agora, pós-queda.
Só que isso não ficou claro pela serpente, vocês perceberam? Ela fala de um jeito, como que se o conhecimento que o homem e a mulher teriam seria igual ao de Deus, mas isso jamais poderia acontecer. De fato, homem e mulher passaram a conhecer o bem e o mal de uma forma que prejudicou e corrompeu eles mesmos e toda a sua descendência. E no versículo 6, então, nós vemos que a mulher deu mais crédito à palavra do diabo do que à palavra de Deus. E aqui nós temos o relato, então, da queda em si, do pecado cometido. O momento, então, em que a transgressão foi executada por nossos primeiros pais. Versículo 6. Vendo a mulher. Queridos, não houve pecado quando eles morderam o fruto. Houve o pecado aqui já quando eles viram com desejo já pecaminoso. Porque o pecado não é quando eu, por exemplo, executo uma ação pecaminosa somente, mas quando eu já desejo praticar aquele mal, já é um pecado. O pecado começa na mente. O pecado começa na mente. Há pecados nos pensamentos. Vendo a mulher que a árvore era, mas Deus não falou que era um fruto que eles não podiam comer? Se Deus falou que não era para comer, então Deus falou que não é para comer porque é mal. Mas a mulher viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável. Tudo isso o texto original nos mostra. Boa, agradável e desejável é boa de acordo com conceitos pecaminosos, agradável de acordo com desejos, com conceitos pecaminosos, desejável com base em conceitos pecaminosos, para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Não se sabe se Adão estava ali do lado dela vendo tudo isso ou se ele estava longe, mas agora na escrita aparece Adão, né? De acordo com o relato, Adão agora estava ali, e uma mulher comeu do fruto e deu ao seu marido, e ele desobedeceu, comeu, porque ele também viu, porque ele também se agradou e porque ele também desejou. Agora só um esclarecimento aqui, abro um parênteses. Por mais que nós tentemos interpretar o texto no seu contexto e também com textos paralelos, nós não conseguimos achar nenhuma indicação de que era uma maçã. Tá bom? Só para deixar bem claro e registrado aqui. Fruto aqui, queridos, é fruto. Tá bom? Não tem nada com maçã. Pode ser que seja maçã, mas não está claro. Então a gente não pode dizer que era uma maçã. A culpa não é da maçã. Coma a maçã à vontade, tá bom? Não tem expressão direta e indicativa de que era uma maçã. Fechando esse parênteses, então. O olhar da mulher agora foi diferente. Vocês pararam para pensar que, com certeza, por outras vezes, ela e Adão passaram ali pela frente da árvore do conhecimento do bem e do mal e não desejaram comer do fruto, porque eles estavam firmes, convictos em obedecer ao Senhor para sempre. Para sempre. Para sempre, até o momento em que eles decidiram não mais obedecer. Foi o momento em que Eva estava passando por ali e a serpente, Satanás, tentou. E Eva deu crédito à palavra da serpente, e viu com outros olhos, e desejou pecar, e decidiu pecar, e pecou. E Adão fez a mesma coisa. Aqui então se concretiza a desobediência. O olhar cobiçoso, o desejo carnal dos nossos primeiros pais fizeram com que o mal em desobedecer se tornasse algo inofensivo, algo tolerável e até, quem sabe, bom. Mas o pecado é maligníssimo, o pecado é terrível, o pecado é tragédia. Mas a tentação, juntamente com um coração cobiçoso, faz com que o pecado se torne bom, me beneficia. Está errado, o pecado é mau. Deus odeia o pecado, e se Deus odeia o pecado, eu também devo odiar o pecado. Pecado jamais será bom. Por detrás da isca apetitosa do pecado, há um anzol fisgador. Por detrás da liberdade
que o pecado oferece, há uma escravidão. Por detrás dos prazeres carnais e temporários que o pecado oferece, junto com isso vem culpa, vem tristeza, vem destruição emocional. O gosto do pecado, de início, é agradável e saboroso, mas logo depois vem o fel, amargo, de ter desobedecido a Deus. O pecado é maligníssimo. Por detrás de curtir a vida, como o pecado oferece, há um laço terrível de morte. E na sequência vem os efeitos da corrupção pecaminosa que tomou conta do homem e da mulher. Igreja, de repente, o paraíso, que era aquele jardim maravilhoso, virou um deserto. De repente, aquele pomar vasto, todas aquelas maravilhas, todas aquelas árvores frutuosas, maravilhosas, cheias de beleza, de cores, de sabores, agora virou um lugar de profunda tristeza, insatisfação, angústia. Nada tinha cor mais, nada tinha sabor mais. Não havia alegria mais no coração dos nossos primeiros pais. É isso que o pecado oferece para mim e para você. Continuemos na prática do pecado, hipoteticamente falando. Certamente nada terá sentido e terá gosto nas nossas vidas. Nada. Como Davi disse, com outras palavras, eu estava morrendo, eu não sentia gosto de nada, eu chorava, eu olhava para aquele reino todo que Deus deu na minha mão, mas aquilo não era nada, porque eu estava em pecado. E o pecado me tirou o sabor da vida. Eu queria morrer, diz Davi. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Eles viviam nus e estava tudo bem, mas agora com o coração mau, agora com o coração pecaminoso, houve ali um senso de total exposição e vergonha de si mesmo. Isso surgiu no coração do homem e da mulher, e o olhar de um para com o outro agora passou a ser diferente por conta da maldade, por conta da luxúria, por conta dos maus desejos. Ali já houve um olhar diferente de um para com o outro, e de lá para cá, da queda até hoje e até o último dia, a nudez nunca será normal, nunca será inocente, por conta do pecado. E por conta disso, a área sexual, ela foi pervertida no ser humano de tal forma que os pecados sexuais, eles são muito mais intensos, eles são desastrosos para nós, por conta dessa consequência aqui do pecado. É muito sério. Por isso que Deus abona, Deus chancela, Deus protege a relação sexual dentro do recôndito do casamento. Fora disso, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesta manhã, você não está desfrutando de relação sexual. Você está sofrendo com essas relações sexuais que você está tendo. Pecado. E além da vergonha em si, Adão e Eva foram tomados pela culpa diante de Deus. E em um ato reflexo, eles decidem então fugir daquele que deu a ordem. Seu filho faz isso com você? Filho, vem cá. Quem deixou esse sapato aqui? Cadê o filho? Ele entra lá para dentro da tomada, você não acha ele. Eles foram tomados por culpa. Eles decidiram fugir de Deus, se esconder de Deus, porque eles sabiam que eles tinham errado, que eles seriam confrontados. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, e eles ouviram a voz do Senhor Deus, e não era a primeira vez que eles estavam ouvindo a voz do Senhor Deus, porque eles não se surpreenderam por ouvirem a primeira vez a voz de Deus, porque eles se relacionavam com Deus. Todos os dias era costume de Deus, pela viração do dia, por aquele momento em que Augusto Nicodemos diz que era tarde e início da noite, mas ali viração, como se fosse um sopro de vento, Deus, por graça, por misericórdia, vinha se relacionar com Adão e Eva e conversava com eles. Não houve surpresa de Adão e Eva porque Deus falou pela primeira vez, mas houve surpresa e houve medo porque eles ouviram a voz de Deus e eles falaram: nós desobedecemos. Foge. Corre, Bino. É uma cilada. Não é cilada, é Deus que estava ali para verificar no coração deles o que eles tinham feito.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amados, o pecado, em primeiro lugar, destruiu o relacionamento do ser humano com Deus. E é sempre assim. O pecado, primeiramente, é contra Deus e rompe o nosso relacionamento com Deus. Estraga o nosso relacionamento com Deus. Você mesmo crente, você não deixa de ser crente, você não deixa de ser filho, mas você não se relaciona com Deus quando há pecado. Relacionamento saudável, que eu quero dizer, é óbvio. Você está em pecado, ora ao Senhor para você ver se você consegue. Se você não tiver que orar primeiro para, Senhor, me dê um coração de arrependimento. Porque se você estiver em pecado e você orar ao Senhor, diz Pedro, por exemplo, que quando eu estiver orando e eu estiver maltratando a minha esposa e não tratar com ela, as minhas orações não passam do teto. Relacionamento cortado com Deus, relacionamento saudável. E ali houve o rompimento total do relacionamento do homem para com Deus. Antes da queda, o homem tinha prazer em se encontrar com Deus e desfrutar da companhia de Deus. Agora, após queda, os seres humanos, eles estão com medo de Deus, eles estão cheios de culpa, eles estão tentando fugir de Deus. Mas pensa comigo, olha só a sua e a minha mente, como era a mente dos nossos primeiros pais. Eles tentaram se esconder de Deus por entre as árvores. Uma vez o pai falou para o filho assim, filho, vamos brincar de esconde-esconde? Vamos, pai, então tá. Então o papai vai começar a procurar, vou contar aqui. E aí você se esconde, filho, tá bom. Aí o pai estava lá, virou na parede, 1, 2, até 10. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Lá vou eu. Quando ele vira para trás, o filho estava assim, na frente dele. Oi, filho, vai se esconder? Eu estou escondido. Quando a gente peca, ainda que seja no banheiro, ainda que seja no celular que ninguém vê, ainda que seja lá longe, num hotel lá onde você está trabalhando, lá no Nordeste, Deus está lá com você. Tem uma música do Diante do Trono Infantil que fala, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, é injusto. Não dá. E estando em conflito com Deus, consequentemente o ser humano está em conflito com ele mesmo. Deus, ele mesmo, agora há culpa, agora há maldade, agora há desejo de fuga, há medo, há distúrbios emocionais dentro do seu ser, que afetam agora todas as faculdades do ser humano. Agora o ser humano por dentro está destroçado, o ser humano está contaminado pelo mal. E daqui para frente Deus passa então a confrontar os seres humanos envolvidos. Agora os seres humanos desobedientes e corrompidos diante de Deus. Agora diante de Deus estavam os dois únicos seres humanos na face da terra naquele momento. Mas agora já pecadores. E Deus faz perguntas, não porque Deus queria saber o que aconteceu, não porque Deus queria saber a resposta, porque não conhecia a resposta deles, assim, como se Deus chegasse para Adão e falasse, estou surpreso, eu não imaginava isso de você. Não é isso que Deus faz aqui. Deus sabia de tudo, Deus sabia de absolutamente tudo. O que Deus quer aqui é ouvir do homem e da mulher o que eles têm para falar sobre o ocorrido e que eles percebam e eles tenham a plena consciência da péssima situação que eles se meteram. Versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem. Isso não é à toa, meu irmão. Deus chama o homem primeiro. Cabeça federal. Homem, onde você está? E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui há um claro sentimento de culpa, há um rompimento da comunhão com Deus. Porque o homem sabia que tinha desobedecido. Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Mais uma vez eu repito, Deus já sabia, tá? Queria que o homem respondesse, queria que o homem confessasse, abrisse o seu coração para com Deus, mas o homem em pecado não consegue. Por isso que o homem em pecado está morto. Aqui Adão já estava morto. Por si mesmo ele não conseguia confessar o seu próprio pecado. Por isso que a salvação, quando chega na vida da pessoa, há antes disso uma ação do Espírito Santo para ela confessar os seus pecados. Porque o ser humano só confessa os seus pecados pela ação do Espírito Santo. A confissão inicial vem depois da regeneração.
Se o morto não tem vida, o morto não faz nada. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Versículo 12. Então disse o homem, mas também, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Bela resposta, hein, Adão? Bela resposta, hein, Rodrigo? Que muitas vezes você quer empurrar para a Rayane, para as crianças, para a economia, para a igreja, para as pessoas, os seus pecados, senhor Rodrigo. A culpa é sua. Davi, regenerado, é um exemplo de confissão para nós. Quando Natan confrontou ele, e ele quis dar uma escorregada, mas Natan foi firme, deu uma puxada no cinto, Davi falou, eu pequei. Eu pequei. A culpa é minha. E eu vou sofrer as consequências que tiver que sofrer nas mãos do Senhor, mas a culpa é minha. Um exemplo de confissão no caso de Davi, mas não no caso de Adão, porque ele não confessou. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Veja que o pecado também destrói o relacionamento do homem com o seu próximo. E o próximo mais próximo do homem qual é? É o cônjuge. O casal que vivia em harmonia, em plena felicidade, agora eles estão em atrito. Agora há um rompimento do relacionamento do casal. Há um ataque de um para com o outro. E surge aqui na história o primeiro dedo duro. Ele não aponta para si. Ele aponta para ela. A mulher que me deste. Mas você sabia que com essa resposta, Adão não apontou o dedo somente para a mulher, mas antes disso ele apontou o dedo para Deus. Perceberam a resposta? Adão está culpando Deus. A mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor por ter me dado ela, estava tudo bem antes dela. A culpa é do Senhor e dessa mulher que o Senhor me deu. E aí eu comi. As palavras agora ingratas de Adão desprezam tanto a dádiva. Queridos, Adão pediu tanto por uma mulher. E Deus atendeu o pedido de Adão. E fez Eva. Deus viu que Adão não podia ficar só. Ele olhava para a criação e não tinha nenhuma igual. E ele foi tão grato a Deus pela vinda de Eva, mas agora ele está enxotando Eva de sua vida e falando, Deus, o Senhor errou. Não pedi. Adão desprezou tanto a dádiva quanto o doador, aquele que deu Eva para ele. E Adão também se esquece que Deus havia feito um pacto com ele, e que Adão era o líder, e ele era o primeiro responsável pelo jardim e por sua mulher, aquela que lhe foi dada para ele cuidar e proteger. Deus fez um pacto com Adão, mas diante do confronto, Adão, ele deliberadamente, ele tenta empurrar bem para longe dele a culpa do que aconteceu, e a mulher faz a mesma coisa. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? A serpente, respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ah, é? Que coisa. É isso mesmo? É. A serpente me enganou, eu comi, fazer o quê? Preciso curtir a vida. Quando os seres humanos não jogam a culpa em Deus, agora eles jogam a culpa no diabo. Você já percebeu isso? Tem hora que toda vez que um crente tropeça na calçada, ô Satanás, tropeça na calçada. Gente, a grande maioria dos nossos pecados é por conta da nossa própria cobiça. É bem verdade que Satanás tenta e a gente cai na tentação e pecamos com a contribuição das tentações de Satanás. Mas muitas vezes é aqui dentro, porque o mal brota de nós, não precisa de Satanás muitas vezes não. E já diz um homem de Deus que lá no dia do juízo final, quando Deus estiver vendo as obras de certas pessoas, Satanás vai estar do lado e falar, Senhor, isso aí não foi culpa minha, não. Quando os seres humanos não jogam a culpa em Deus, jogam em Satanás. E a mulher também segue o mesmo caminho do seu marido e transfere. Agora no versículo 14, até o final, Deus vai declarar o castigo e a maldição pela transgressão dos nossos primeiros pais. Deus começa pela serpente,
e também com Satanás ali naquele momento. No versículo 14, comentaristas afirmam que há uma maldição específica para a cobra, para a serpente mesmo. Versículo 14, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente. Vocês perceberam que Deus não perguntou para a serpente? O que você fez? Porque nesse momento a serpente, que é Satanás, já tinha feito coisas erradas. Há um parênteses na história que não dá para nós sabermos ao certo como que Satanás surgiu, mas ele surgiu. É provável que seja um anjo. Na verdade, as Escrituras mostram que houve uma rebelião de um anjo, mas não há um registro lá na criação. Mas nesse momento que Deus já sabia qual era o intento de Satanás, o inimigo já estava ali diante de Deus, fazendo o que ele tinha que fazer no mundo. Então Deus já chega para Satanás dizendo, e ali para a cobra primeiro, né? Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. O que é isso? É a cobra. É uma maldição para a cobra. Alguns dizem que antes disso, quem sabe a cobra tinha pata. Mas aqui Deus está dizendo, porque você fez isso, cobra, serpente, você vai rastejar pelo chão e comer pó. Já no versículo 15, a menção do castigo eterno para Satanás. E aqui eu vou ter que deixar para a exposição desse versículo 15 para o final, porque o conteúdo do versículo 15, ele é muito significativo para nós, e ele anuncia o triunfo, a vitória de Deus, já definida aqui no início, vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre Satanás. Tudo bem. Lá no final a gente expõe o versículo 15. 16. Agora no 16 Deus declara o castigo para a mulher. Após o relacionamento entre ela e Adão ser arruinado pelo pecado. 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Resumidamente, há duas maldições aqui para a mulher. Castigo. Primeiro, a mulher ela daria à luz com muito mais sofrimento. Quem sabe antes da queda, Eva daria à luz com certo sofrimento, mas não tão intenso. Agora, Deus diz, multiplicarei, sobremodo, muitas dores, muitos sofrimentos, a tua gravidez. A vinda de um novo ser ao mundo através da mulher é com muito mais dor e sofrimento hoje por causa da queda. É um misto de sentimento, né, irmãs? Eu jamais vou saber o que é isso. Mas você que já teve filho vai poder dizer, olha, dói demais, sofre demais, mas assim, é uma alegria de ter sido usada por Deus para trazer uma vida ao mundo. Mas há um sofrimento extremo para vocês, irmãs, mães. Segundo, castigo. Antes da queda, Adão já era o líder, ele já era o cabeça da sua esposa. Não que agora Deus falou, não, por conta disso agora você vai ser cabeça, hein, Adão? Não, Adão já era cabeça. Já era líder de Eva. Mas agora com a entrada do pecado no coração do ser humano, o homem ele se tornou um cabeça mau, autoritário, violento, omisso, sem amor servil por sua esposa. E a mulher também passou a ser agora então insubmissa, rebelde à autoridade do homem, do marido, e agora com um desejo mau de dominar o homem, invertendo os papéis. Quando Deus fala assim, ó, o teu desejo será para o teu marido. Esse para aqui no hebraico é contra. Para é contra. O teu desejo, mulher, você vai ter um desejo agora de ir contra o seu marido e contra autoridades instituídas. Isso está no coração da mulher pecadora. Contra o seu marido. E ele te governará. Ele te governará, só que ele te governará de forma má, opressora, dominando. É aquela guerra dos sexos, né? Tudo se explica com esse capítulo 3 de Gênesis. Vocês perceberam? Tudo se explica. John Piper explica este castigo da seguinte forma. Assim, a essência da masculinidade corrompida é o esforço, da masculinidade corrompida é o esforço de autoengrandecimento para subjugar, controlar e explorar as mulheres para os seus próprios desejos privados.
E a essência da feminilidade corrompida é o esforço de autoengrandecimento para subjugar, controlar e explorar os homens para os seus próprios desejos particulares. Em resumo, Piper está dizendo assim, o homem se tornou egoísta. E o homem e mulher sendo egoísta, eles não querem aprender a se submeter. O homem não quer aprender, não quer cuidar da esposa, ele quer pensar no eu. E a mulher não quer se sujeitar ao homem, ela quer o seu eu, a sua própria vontade. O egoísmo, o eu é muito forte agora. Por isso que os homens precisam da graça de Deus para se mortificar o próprio eu e se doar para a esposa. Por isso que a esposa precisa mortificar o próprio eu para se sujeitar ao marido. E o castigo para o homem, então, versículo 17. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Deus está dizendo assim, porque você atendeu a voz da tua mulher. Adão atendeu a voz da mulher quando ele não deveria atender. Quando Eva lhe recomendou algo pecaminoso, Adão não deveria atender à voz da mulher. Adão deveria ser leal à sua esposa, à sua mulher, mas a sua lealdade deveria ser superior a Deus. Ele deveria devotar lealdade muito mais a Deus do que a Eva, mas agora ele inverte. Ele deu mais crédito à voz de sua mulher do que ao que Deus tinha dito. Porque a fala da mulher foi pecaminosa, conduzindo Adão à desobediência. E ele decidiu pecar. Então, porque Adão desobedeceu, Deus diz, maldita é a terra por tua causa. E aqui o Augusto Nicodemos explica que esta fala de Deus é uma fala que faz assim, alcança todo o universo criado. Todas as veias, todas as entranhas, todas as árvores, todos os animais, os montes, as frutas, o ar, toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Você está percebendo a gravidade disso? Os distúrbios naturais que nós vemos no curso da história até os dias de hoje, sejam catástrofes naturais, sejam terremotos, sejam doenças, sejam pestes, todos estes males que tornam o nosso planeta, o cosmos, hostil à vida humana, é resultado dessa entrada do pecado na criação de Deus que perturbou todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a criação, o salmista diz que a criação anseia pela redenção completa. Porque o animal não pecou, a natureza não pecou. Mas parece que Paulo está dizendo assim, está tudo de ponta cabeça. Mas a hora que o Redentor vier, vai colocar tudo definitivamente no lugar. E a natureza vai agradecer ao Senhor pela redenção definitiva de Cristo Jesus. Mas por conta do pecado, maldita, diz Deus, é a terra, Adão, por tua causa. E também para trabalhar em um ambiente hostil, em um ambiente ameaçador para o homem, o trabalho do homem seria com muito mais cansaço, preocupação, tristeza, desesperança pelo dia de amanhã. Porque antes da queda, Adão foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Você pensa que antes da queda, Adão ele confeccionou uma rede lá, colocou entre duas árvores, falou, que aqui eu vou ficar. Não, Adão trabalhava, cultivava o jardim. Ele deu nome para os animais. Mas isso era satisfação para ele, era alegria. Cansava? Sim, mas não esgotava emocionalmente o homem. Mas agora nós trabalhamos, e é com fadiga, e é com desesperança, porque você trabalha hoje, mas você não sabe do dia de amanhã. Com relação à economia, à sua segurança no trabalho. Ali há problema, você tem entrevero com seu chefe. Ali tem pessoas que pisam no seu calo. Nada está bom no trabalho. É uma canseira. Deus diz para Adão, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela, a terra, produzirá não somente coisas boas, mas produzirá cardos e abrolhos. São ervas que atrapalham o homem no cultivo, e tu comerás a erva do campo. Versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão. E agora Deus pronuncia o último castigo, e o castigo mais terrível, até que tornes a terra, pois dela foste formado. O que Deus está dizendo aqui? Adão, você acha que eu estava brincando quando eu falei que você ia morrer? Com certeza. Adão,
você morreu. Certamente você vai morrer até que tornes a terra, porque tu és pó e ao pó tornarás. Você vai morrer. Deus parece que agora ligou o relógio da vida de Adão, e agora contagem regressiva para Adão. Já tinha um dia da morte definido para ele. Igreja, como o pecado é coisa séria. De fato é a maior tragédia que aconteceu na história da humanidade. E Deus, ele não brinca com o pecado. Deus, ele não atenua, não releva a gravidade do pecado e as suas consequências. Continuando, como ensina o pastor Hernandes Dias Lopes, no versículo 20, Deus ainda por misericórdia, ele permite que Adão tenha uma certa esperança em sua alma, a alma já morta, mas ali Adão, ele teve um lampejo de esperança quando ele faz isso, versículo 20, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Adão ali, ele, por graça, né, de Deus, graça comum ali, e graça especial também na vida de Adão, porque nós cremos que ele foi salvo, mas assim, Deus usou de misericórdia na vida de Adão, e Adão viu em Eva a possibilidade dela procriar, continuar procriando, apesar de tudo que Deus falou para ele, a maldição sobre tudo que ele tinha feito, e Adão teve uma esperança e falou: apesar de tudo, Eva, apesar de tudo, mulher, você será Eva, mãe de todas as nações, você ainda vai poder procriar, põe o teu nome de Eva, que é a mãe de todas as nações. E nós somos hoje filhos de Eva, filhos de Eva, na linguagem de C.S. Lewis, né? Filhos de Eva, somos todos filhos de Eva. Versículo 21, alguns comentaristas, eles dizem que esse foi o primeiro sacrifício, ali um animal inocente teve que morrer para cobrir a nudez, a vergonha de Adão e Eva, quem sabe já prefigurando o sacrifício de Cristo. Olha o versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Algum animal ali já teve que morrer inocentemente por conta da nudez, da vergonha, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, e Deus então faz isso. E terminando o relato bíblico aqui, nós temos a reunião da Trindade. Ali o conselho trinitário, ele se reúne para revelar o que a própria Trindade decretou com relação à continuidade da vida na Terra. Nós vamos acabar com tudo? O que vocês acham? Baixa as portas do universo e decretamos falência? Vamos acabar com tudo? Vamos deixar para lá esse negócio de criar um ser humano para se relar com a gente? O que vocês acham? Aqui, olha só a fala da Trindade, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Quando o texto fala como um de nós, ali é Pai, Filho e Espírito Santo conversando. O Senhor Deus, a Trindade, Deus, falando entre si. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nós temos aqui um castigo, a expulsão do jardim. E o jardim significava não somente o homem ter acesso mais facilitado e desfrutar das maravilhas da criação de Deus, mas aqui houve definitivamente o rompimento da comunhão com Deus. Ali Deus declara inimizade contra o homem pecador. Porque eu sou justo, eu sou triplamente santo. Homens e mulheres pecadores, vocês são meus inimigos. Portanto, fora da minha presença e da minha comunhão. Agora vocês vão para o mundo caído, agora vocês vão para o mundo embebido, encharcado no mal, agora vocês vão colher o sofrimento sem mim, tudo por causa do pecado que habita em vocês. E de fato, no decorrer do relato bíblico, Deus revela o seu plano redentor, mostrando que em Cristo Ele encerrou
um só caminho que dá acesso à árvore da vida. O homem não pôde voltar para comer do fruto da árvore da vida, para ele continuar tendo vida eterna. E Augusto Nicodemos diz que quem sabe é uma bondade de Deus isso também, porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida e desse a ele vida eterna, ele seria eternamente pecador, sofredor. Isso também, quem sabe, é um ato de misericórdia da parte de Deus. Mas aqui o caminho para a árvore da vida agora é só por um: Cristo Jesus. Através de Cristo, por seu sacrifício, homens e mulheres têm acesso à vida eterna. Aleluia. E uma vida eterna sem pecado lá na glória. Louvado seja Deus. Eu concluo então fazendo uma pergunta para você. Qual é a solução perfeita para tudo isso que nós vimos aqui no capítulo 3 de Gênesis? Com relação a esse drama geral da corrupção humana? A resposta é uma só. A solução perfeita para tudo isso aqui só é encontrada em Jesus Cristo. Não há outra explicação. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Deus enviou ao mundo para salvar pecadores da condenação e da morte eterna. Como? Como Deus fez isso? Deus enviou o seu Filho para morrer. Para morrer no lugar dos pecadores. E assim satisfazer a sua própria justiça. Ele se agradou do sacrifício do seu Filho, e por meio de Cristo Ele salva todos aqueles que Ele decidiu salvar, através do perfeito, do grandioso, do maravilhoso, do amoroso ato redentor de Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz resolve todo esse problema. Oh, louvado seja Deus! Porque assim como Ele mostra e decretou a perdição do homem, Ele também decretou e Ele decidiu salvar alguns para Ele. Não foi a toque de caixa que porque aconteceu o pecado, de repente vai, e agora, o que nós vamos fazer? Vamos resolver essa questão aí, vamos pensar no curso da história em alguma solução. Não, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, no coração da Trindade, no desejo, nos desígnios da Trindade, já estava decretado a solução para tudo isso. E Deus anuncia aqui, no início da história, no versículo 15, agora volta lá para nós encerrarmos. Deus diz: porém inimizade entre ti, está falando para a serpente, Satanás, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, qual é a descendência de Satanás? Todos aqueles que são filhos de Satanás, são os ímpios, são aqueles transgressores, os que vivem em impiedade. Todos aqueles que têm o pai da mentira como aquele que fala mentira como seu pai. Todos os ímpios. Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. A tua, presta atenção no português, a tua está falando de Satanás, a tua descendência, Satanás, são os ímpios. E a sua descendência, descendência da mulher, qual que é o seu descendente? O seu descendente, o descendente da mulher é um só. Jesus Cristo. Aqui está falando do descendente da mulher que viria, Jesus Cristo. Há inimizade com Deus, os ímpios estão em guerra contra Deus. Mas Deus diz assim: o descendente da mulher, aquele que virá, o Cristo Jesus, o Deus encarnado, te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui há uma explicação na teologia chamada, que é o proto-evangelho, é o primeiro evangelho, é a primeira boa nova de salvação. Deus já anuncia aqui que viria o descendente da mulher, Cristo Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente, ao mesmo tempo em que esta serpente lhe feriria o calcanhar. Satanás achou que estava vencendo Jesus, usando Judas, usando os líderes religiosos, pegando Jesus, capturamos o Filho de Deus, aquele que se diz Filho de Deus, vai morrer agora e vai acabar com isso, acabou. Satanás mordendo o calcanhar. Mas na cruz, o Filho de Deus esmagou a cabeça da serpente. A vitória conquistada por Cristo Jesus
na cruz. E a cruz é um momento histórico em que a serpente é derrotada. A cruz é um momento histórico em que o descendente da mulher, Cristo Jesus, sendo Filho de Deus, esmaga a cabeça da serpente e resolve definitivamente o problema do mal no mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, por outro homem, Deus garantiu salvação a todos aqueles que Ele quis. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Então Cristo triunfou sobre o mal. Cristo derramou seu sangue na cruz, esmagando a cabeça da serpente. Portanto, não há outro caminho, não há outra maneira, não há outra possibilidade de solução. Tudo que um homem inventar a título de justificação diante de Deus, ser justo diante de Deus e para se salvar, isto não passa de cobertura de folha. Não remove a culpa. Mas o servo sofredor, o oprimido de Deus, cobre você com o seu sangue. E é o que nós vamos ver, se Deus permitir, na continuação de exposição do capítulo 19 de João. A crucificação do descendente da mulher, do Filho de Deus, Cristo Jesus, homem. E eu encerro com a frase de Spurgeon: olhe para a cruz e odeie o seu pecado, pois o seu pecado pregou o seu amado no madeiro. Que essas verdades ganhem os nossos corações para nós nos rendermos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém.